Aí eu acho que a gente vem, talvez, pelo menos aqui no meu caso, é das objeções que eu mais escuto em relação ao ChatGPT especificamente, mas a inteligência artificial também como um todo, que é o que eles alegam, né? Falta de personalização, ou seja, respostas genéricas. Tipo, eu vou lá, eu boto uma coisa, eu peço um texto, mas é muito genérico e tal. E aí tem até pessoas, né, que perguntam, mas como eu personalizo, como eu treino meu robô, como eu treino ali o ChatGPT para me dar respostas melhores. Como que tu vê isso hoje? Como que tu aplica isso hoje? Tu passa por isso nessa questão de respostas genéricas? Tu já tem uma solução para isso? Como tu enxerga? Antes de eu dar os meus hacks aí. Então, cara, com certeza tu já tem muito mais bagagem nisso, mas quando eu comecei a utilizar o ChatGPT, como todo mundo que começa, eu simplesmente abria o chat e fazia uma pergunta para ele. Então, tipo, ChatGPT, oi chat, eu quero uma copy para uma, sei lá, uma lavagem de carros. Vamos pegar um exemplo bem, né, básico. E aí ele me entregava um texto. Tá. E eu já achava o máximo. Só que com o passar do tempo, tu entende que primeiro tu alimenta, que são os prompts, né, que a gente chama, né? Primeiro tu alimenta aquela inteligência com a personalização que tu quer. Então, se eu tô sem a Ana, por exemplo, que faz os textos pra gente, eu quero criar uma copy rápido, eu começo a falar com o chat, né? E uma das coisas que eu falo, pense como um copywriter experiente. Boa. Né? Especialista no nicho tal. Então, tu começa a desenhar um profissional que tu gostaria de ter uma consultoria com ele. É isso. Pra depois fazer as tuas perguntas. Né? No começo não, cara. No começo eu entrava no chat e já queria tudo tipo, sei lá, largava uma frase, ele queria uma resposta e queria personalização. Só que não vai acontecer, porque ele tá com um banco de dados de milhões de dados e informações. Exato. Né? Então os prompts aí são os hacks, digamos assim, que a gente consegue fazer. E, cara, é interessante que tem uma plataforma, né, que criou uma própria inteligência artificial, inclusive a gente utiliza essa plataforma com a cabeça, com a mente dos maiores copywriters do mercado. Então, quando a Ana vai fazer um texto, além da expertise de mercado dela, é como se ela estivesse tendo uma consultoria com os maiores profissionais que atuam no mundo. Então, cara, a gente consegue chegar muito longe com isso. Né? Cara, é um brainstorming com vários copywriters, com os maiores copywriters dos grandes lançamentos aí. Sem pagar milhões de reais por uma mentoria. Claro que aí a gente entraria num outro mercado de mentorias, enfim, não tô aqui, né? Mas a gente consegue ter um... Não, é surreal, é surreal. Cara... Ó, a grande questão a gente já falou isso aqui, mas vale o reforço. A qualidade das perguntas, a qualidade das informações determina a qualidade das respostas. É sempre assim. Então, o quanto maior, o quanto mais enriquecedor for a tua pergunta, as informações que tu passar para o ChatGPT ou para a inteligência artificial que tu for utilizar, melhor vão ser as respostas, né? Ou mais eficientes vão ser essas respostas, mais personalizadas vão ser essas respostas. Então, assim, como que eu faço aqui hoje, qual que é o meu processo aqui hoje, e eu deixo como recomendação, inclusive eu vou mandar depois esse corte aqui para meus clientes também, que me perguntam como fazer. Tu consegue começar do zero. Do zero. Então, assim, eu dei essa sugestão para uma cliente essa semana. Ela falou, tá, como que eu começo? Eu quero o primeiro início. Depois eu vou dar uma receitinha um pouquinho melhor, mas só dando um spoiler aqui já. Como que eu começo? Tu pode começar perguntando para a própria ferramenta, para o próprio ChatGPT. ChatGPT, eu quero fazer um texto, eu quero criar um vídeo, eu quero fazer uma campanha assim, assado. Ou tô com esse desafio assim, assado no meu negócio. Quais informações eu preciso te fornecer para que tu consiga me ajudar a solucionar esse problema? Então, tu tá utilizando a ferramenta para te dar já as perguntas. Vocês estão entendendo? Já é o nível, assim, 2.0 de uso da inteligência. Porque daí ele vai te dizer... Eu vou dar um exemplo de como eu utilizei esse recurso aqui para mim recentemente. Nós estamos num processo de naming, de definir o nome de uma marca nova para um dos projetos nossos aqui do escritório. Só que, naming, que é esse processo, é um processo extremamente criativo. Existem vários profissionais excelentes do mercado que fazem isso hoje. Eu queria fazer de forma mais rápida e não queria ter esse custo inicial, porque é um projeto, o MVP, né? Um projeto que a gente quer começar com o menor custo possível para validar ele. O que eu fiz? Eu fui lá no ChatGPT, expliquei todo o projeto, eu passei as informações ativamente e eu disse, chat, quais são as perguntas ou quais são as respostas, as informações que eu preciso de te fornecer para que tu consiga me auxiliar nesse processo de naming. E aí ele me deu uma lista com 15, 20 perguntas.
qual que é o cliente-alvo que tu quer atingir, qual que é o tom de voz que tu quer passar, como tu quer ser percebido com essa marca, qual que é o mercado, qual que é o nicho, um monte de perguntas. Ele mesmo me deu as perguntas. Aí eu fui lá pro documento, respondi todas essas perguntas, baseado daí na minha experiência no que eu queria. Eu podia utilizar ele mesmo para responder, mandei de novo. Em cima do que eu respondi, do tom de voz que eu defini, do como eu queria, aí ele me deu as respostas. E, cara, as respostas são simplesmente bizarras. Aí, nesse caso especificamente, nesse exemplo especificamente, a gente tem um segundo desafio que é o domínio está possível para compra no registro BR e o registro no INPI, para conseguir registrar a marca. Aí, beleza, eu falei, tá, alguns nomes que ele me sugeriu não estavam possíveis para registro. Isso eu não consegui ainda otimizar ali para ele me dar nomes que só estivessem disponíveis, porque a capacidade acho que até de coletar essas informações do registro do NPI, por exemplo, é muito grande, porque são vários processos rolando, várias etapas de processo rolando. E aí ele me dava várias sugestões, eu ia lá pro registro BR, ia pro NPI, pesquisava para ver se estava disponível. Várias delas não estavam disponíveis, algumas estavam. Então, assim, nesse processo eu ganhei, quantas horas de pesquisa, né? O quanto de recurso eu consegui economizar ali. Simplesmente por pedir para a própria ferramenta para me ajudar com as perguntas. Então, assim, eu acho que é uma dica prática e boa de como profissionais e empresários, empreendedores e, enfim, todo mundo que quiser utilizar a ferramenta. Se tu não sabe como perguntar, se tu não sabe como iniciar, inicia perguntando para ela o que tu tem que dizer, porque ela mesma vai te dizer. Então, eu acho que aí vem essas duas dicas. A primeira, que foi a que tu falou, pedir para ela ser um profissional específico, tá? Como um especialista em vendas, me ajude a fazer tal coisa, ou como um gestor de tráfego, me ajude a acertar, uma estrategista digital, me ajude a... Ou pedir para ela te fazer as perguntas, porque daí, acessando esses bancos de dados aí, ela vai conseguir coletar essas informações, passar essas informações para daí sim tu avançar, né? Então, acho que aí fica duas dicas práticas sobre o uso da IA. Depois, no final, eu vou passar um promptzinho, uma receita aí pra galera também. Acho que uma terceira dica, cara, é a questão do feedback para IA. Boa. Né? Porque excelente. A gente, às vezes, para na primeira resposta, né? Então, tu fez lá toda essa configuração, tu conversou ali, fez as primeiras perguntas, ela respondeu, e aí tu para por ali. E é interessante porque tu pode pedir para a inteligência melhorar, né? Conforme os teus objetivos e conforme as tuas metas. Então, nunca, assim, uma dica que eu vou dar aqui, nunca pare na primeira resposta. Até para que tu possa testar as outras respostas que a IA vai te dar, né? Então, sempre, quando eu começo ali as minhas perguntas, eu obtenho as primeiras respostas, melhore isso, melhore aquilo, vá por ali, o tom de voz, aí isso. A gente entraria em outros detalhes mais técnicos, mas o tom de voz, tira essa frase, coloca aquela, e daí eu começo a trocar ideia, e aí fica complexo, porque... Cara, eu tô conversando com uma IA, né? Que eu acho que muita gente às vezes fica viajando nisso. Mas essa é real. Tu tá conversando com uma inteligência artificial. Você tem que entender que é um diálogo, por isso o feedback. Tu não pode simplesmente fazer um download de uma resposta e sair andando, né? Mas cara, tu interagir. Né? Tu interagir, não, tá muito formal, isso aqui tá muito formal. Né? Então, assim por diante. Acho que esse feedback, explorar mais respostas é uma dica importante também. Cara, perfeito. É isso aí. Esse feedback é extremamente importante e ela vai aprendendo daí com os nossos feedbacks, ela vai entendendo, ele não gosta desse tom. Aí na próxima resposta de outra pergunta, ela já vai vir sabendo aquilo ali, entendeu? Ela vai armazenando essas informações. Isso que é mais bizarro ainda. Então, assim, eu tava me lembrando de um outro exemplo aí que eu acho que tem a ver, é uma analogia boa, que a gente via, eu nunca utilizei isso, não sei, enfim, mas a gente via nos filmes, quando eu era adolescente, criança, nos filmes assim de adolescente e tal, eles fazendo, querido diário, hoje eu fiz não sei o que, tinha pessoas que tinham essa prática, né, eu não sei se isso era só em filme, se existia na realidade, eu nunca fiz, mas enfim, lá o querido diário anotando o que aconteceu no dia, e era uma maneira da pessoa relembrar o que aconteceu, refletir sobre o que aconteceu, e muito provavelmente... era uma prática que acabava mudando os comportamentos futuros, porque depois ela tinha um banco de dados. Pô, há um ano atrás eu passei por isso. O que aconteceu lá? Aconteceu isso e isso. E olha só o que eu fiz. Eu fiz isso, fiquei brabo, chorei, enfim, sei lá, gritei. Agora o que eu vou fazer? Então, assim, era uma prática que registrava esses momentos, registrava essas informações e auxiliava nessas reflexões, né? Cara, olha se a inteligência artificial não é muito parecido com isso. Porque quanto mais personalizado, quanto mais tu trocar ideia, ir lá, ChatGPT, assim, assado, não, isso aqui, não sei o que.
quanto mais eficiente tu for nesse processo de um diálogo mesmo, mais eficiente vai ser a qualidade das respostas. Aí a gente vem naquele outro ponto que a gente até brincou aqui. Cada vez mais o ChatGPT vai ter as nossas informações também, as nossas preferências, nossos gostos, mas isso já é com tudo. O nosso Instagram já é assim, nosso Instagram é uma bolha total. Se tu é pró-direita, né, política é um tema sensível, né? Se tu é pró-direita, cara, teu Instagram tu vai ver conteúdo da direita. Se tu é pró-esquerda, no teu Instagram tu vai ver conteúdo da esquerda. YouTube, né? YouTube é assim, total, as recomendações. A gente já citou Netflix, já citamos Spotify... enfim, vários outros aplicativos, até comentários, isso é legal, cara. Tu abrir um post, conforme as tuas preferências vão ser os comentários que tu vai ver. Se tu é um cara que defende... Eu vou usar o exemplo da política de novo. Tu tem ideias mais conservadoras, pró-direita, nos comentários, normalmente tu vai ver comentários que estão mais alinhados às tuas ideias. Uhum. Se tu é pró-esquerda e defende socialismo e outras ideias, outros conceitos, tu vai ver comentários mais alinhados às tuas ideias, pelo menos por primeiro, depois tu vai ver os outros também, né? Com exceção, obviamente, dos fixados, deixa eu deixar essa ressalva. Os fixados é igual para todo mundo. Mas a ferramenta, ela já se ajusta às nossas preferências para dar... para estar mais atento ao que a gente deseja, ao nosso comportamento. Então, isso é perigoso em vários aspectos, mas é positivo em vários aspectos. Então, para quem utiliza as redes sociais e essas ferramentas para vender, para crescer o seu negócio, tem que aproveitar esses comportamentos e